Continuando aqui, a aula 2.3 de Reiki com Josuman Lucas. Meditação Gachô. Nos meus cursos de Reiki, tanto presencial como esse online, que você acompanha na íntegra pelo Hotmart ou entrando em contato comigo pelo WhatsApp na descrição aqui no YouTube ou na bio lá do Instagram. Eu sempre enfatizo para as pessoas que a meditação Gachô, canalizada pelo mestre Mikao Usui, é uma coisa indispensável na vida do reikiano que quer realmente ser beneficiado pelo Reiki. O Reiki não se trata só de canalizar a energia Reiki para si próprio, para plantas, animais e outras pessoas. O Reiki, ele traz todo um contexto. Costumo dizer que Reiki é 5% inspiração e 95% transpiração. Se você quer uma vida melhor, você precisa se movimentar na direção dessa vida melhor. Concorda comigo? Então, essa é a 31ª turma de Reiki que estuda comigo, que eu ministro o curso de Reiki. E ao longo desse meu trabalho, há mais ou menos 8 anos que eu sou mestre de Reiki, professor de Reiki, eu tenho visto pessoas, discípulos, alunos de Reiki, que mudaram a sua vida de maneira incrível. Pessoas que tinham uma vida de muita bebedeira, que a família estava sendo diluída, sendo desfeita, e que mudaram realmente a sua vida. Pessoas que eram muito ansiosas, pessoas que eram muito briguentas e mudaram realmente a sua vida. O mérito nem é meu e nem é do Reiki em si. É da pessoa que entendeu o Reiki e aplicou da forma correta. Porque também eu tenho alunos de Reiki que não mudaram as suas vidas. Infelizmente. Eles tiveram até alguma pequena mudança, alguns benefícios, porque sempre o Reiki vai trazer benefícios. Aquele 5% está lá. Mas não mudaram a sua vida como deveria, como poderia, como de fato tinha potencial para mudar. Porque não se permitiram, porque não buscaram isso. Então, uma das ferramentas poderosas do Reiki é a meditação Gachô. Vocês vão ver que eu comecei a aula 2.1 com a meditação Gachô. Aqui é a 2.3, ainda é a aula 2, o terceiro vídeo. E se vocês notarem, ela é muito simples e rápida para fazer e gostosa de fazer. Não tem por que você não fazer meditação Gachô todos os dias. O ideal é 2 vezes, de manhã e na hora que deita para dormir. Até teu sono é melhor. É muito simples, muito rápido e o incrível, é gostoso de fazer, não é trabalhoso, né? Se você voltar lá para a aula 2.1, você vai ver como é a meditação Gachô, mas agora eu vou trazer uma explicação sobre os princípios que tem nessa meditação, que são os princípios do Reiki. Gachô significa 2 mãos que se juntam, 2 mãos que se juntam unidas ou em prece, ou em meditação. Mãos que se juntam para meditar. A pronúncia correta é Gachô. Então é escrito G-A-S-S-H-O e a pronúncia é G-A acento agudo S-H-O. Gachô, Gachô, Gachô. Eu pronuncio errado, eu costumo falar Gachô e é Gachô. É colocar-se num estado receptivo para ouvir o Criador, promovendo um centramento, levando-nos em direção ao vazio. Sente-se o mais ereto possível. É bom apoiar as costas e relaxar os ombros. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Mantenha as mãos relaxadas e unidas em frente ao peito ou garganta, com os dedos direcionados para cima, dessa forma. E aí você começa a focar, focalize a atenção no ponto onde os dedos médios se tocam.
A concentração no toque dos dedos ajudará a manter o tônus da meditação Garsho, sem grandes devaneios. Quando sentir um bom nível de tranquilidade mental, repita pausadamente, refletindo suas palavras, os 5 princípios de Reiki. Então a gente concentra nas pulsações das falanges do dedo médio, para que a gente tenha um ponto onde a mente se aquieta. E aí você vai repetir para você, refletindo no poder de cada um desses princípios. Os princípios são: apenas hoje não me irrito, apenas hoje não me preocupo, apenas hoje sou humilde e grato, apenas hoje trabalho honestamente e apenas hoje sou amável e gentil com todo ser vivo. E a gente vai fazer uma reflexão sobre cada um desses pontos. Apenas hoje não se irrite. Nossas emoções nos pertencem. Se alguém fizer ou disser algo que nos deixa irritado, enraivecido, é porque essa emoção já existe em nós. Essa pessoa apenas acionou o interruptor que a faz se manifestar. Nós somos a fonte dessa emoção, não é a outra pessoa. Ter consciência disso faz toda a diferença. Porque você sai do estado de vítima e assume a responsabilidade. Aquela coisa só de que é o outro, você não vai melhorar nunca. Porque não depende de você, o problema está no outro. Mas quando você chama atenção para você, quando você reconhece que essa irritabilidade está em você, você na verdade deve agradecer o outro que te fez lembrar que você tem que trabalhar isso dentro de você. Que você tem que pôr luz nisso, que você tem que transmutar isso. Perceba que tem pessoas que têm esse hábito mais aflorado e que se irrita com tudo, xinga com tudo, esbraveja com tudo. E tem pessoas que já tomaram consciência disso, já buscaram transmutar isso, que elas vão ficando mais tranquilas diante da mesma situação em que antes ela se irritava e que faz outra pessoa se irritar. Porque ela já colocou luz no processo dela. Reiki é luz, lembrem sempre disso. Então apenas hoje não me irrito, traz a responsabilidade para você de que é um processo seu. A culpa não é do outro. O outro é só o gatilho. Se vai explodir ou disparar é com você. O segundo ponto, apenas hoje não se preocupe. Nossa energia é direcionada ao nosso foco. Nós estamos, lembrando para vocês, nós estamos a partir da página 16. A partir da página 16. Agora já estamos na página 17. Apenas hoje não se preocupe. Nossa energia é direcionada ao nosso foco. Se nós preocuparmos com algo, direcionamos nossa energia para essa preocupação. No entanto, ela poderia ser mais bem aproveitada para a superação desse desafio. Quando a ansiedade e a preocupação estão presentes, as dimensões são distorcidas. Os desafios sempre parecem maiores do que realmente são. A preocupação não irá evitar um acontecimento. Ao contrário, ela poderá torná-lo mais extenso, pois ela já está causando sofrimento mesmo antes de se manifestar. Nossa vida acontece em ciclos, portanto, projetamos nossa energia na semeadura. Desta forma, a colheita será sempre abençoada. Então perceba que preocupar-se já diz tudo. Preocupar, você está se ocupando e perdendo energia antes do ocorrido. Tem um ditado que diz que 99% das coisas que eu me preocupei nem aconteceram de fato. Então é realmente um desperdício de energia. Mas isso trazendo para o lado racional. Quando a gente leva isso, quando a gente percebe que essa preocupação, esse pensamento repetitivo, essa ansiedade, ela está no subconsciente ou no inconsciente, racionalizar não vai mudar muito. Embora precisamos trazer luz nisso, racionalizando como está o ponto aqui.
É por isso que a meditação Gachô é poderosa, porque se você repete naquele estado meditativo todos os dias, de manhã e de noite, você vai ativar o teu subconsciente e o inconsciente com essa percepção clara de que não adianta se preocupar. Então hoje eu não vou me preocupar. Então a meditação Gachô, ela é transformadora de vidas. Não desperdice. Eu costumo dizer que o discípulo de Reiki que não faz a meditação Gachô é como aquela história do mendigo que vivia sentado em um baú antigo, um malote de madeira velho. O mendigo ficava sentado em uma rodoviária, em um malote velho, aqueles baú antigo de madeira, pedindo esmola, mas nunca abriu aquele baú. E aquele baú era antigão, jogado lá, sabe? Desprezado lá. Ele tomou posse daquilo para sentar e pedir esmola. E certa vez alguém disse, você já abriu para ver o que tem dentro desse baú? E o mendigo, para quê? Eu nunca abri não. E o cara assistiu, rapaz, abre para ver o que é. Que nada. E ficava lá pedindo esmola. O cara vinha outro dia e dizia, abre o baú para ver. E um certo dia que o mendigo abriu o baú, aquele baú era cheio de ouro. O mendigo era rico e não sabia. Tinha todo o ouro. Porque, de certa forma, aquele baú estava lá jogado e já era dele. E, às vezes, as pessoas que estudam o Reiki, que têm contato com a meditação Gachô e não faz uso, é como aquele mendigo que está sentado naquele baú cheio de ouro e nunca abriu para tirar proveito do ouro que tem dentro. Então, a gente só tira proveito da meditação Gachô meditando de fato, diariamente. O terceiro princípio, apenas hoje, agradeça as suas bênçãos e seja humilde. Diariamente, a cada momento, temos uma razão para expressar nossa gratidão. Todo momento tem um potencial criador, transformador. E mesmo determinadas situações que nos parecem um castigo, fundamentalmente poderemos reconhecê-las como uma bênção. Cada momento é um momento único e uma fonte de aprendizado. Se tivermos essa consciência, reconheceremos os presentes divinos que estão presentes em cada momento. A humildade é a consciência de que tudo é parte do todo. Tudo no universo tem a mesma importância, pois somos todos manifestações da mesma energia. Sermos humildes é fazermos nossa parte em nos preocuparmos com o reconhecimento apenas pela satisfação de estarmos cumprindo nossa missão. É interessante notarmos aqui que esse princípio ele podia ser dividido em dois, né? Porque apenas hoje sou grato e humilde, mas ele é um princípio só, grato e humilde. Porque uma coisa está muito ligada à outra. Só é grato quem é humilde para agradecer, né? A humildade é quem faz você ser grato, é quem faz você pedir perdão quando você erra. Então a humildade ela está conjunta aqui. Ser grato pela vida quando a coisa está boa é fácil, né? E você agradecer diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade. É aí que está o segredo da gratidão. Muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente lamenta, depois a gente vai ver que aquilo foi uma bênção. Aquilo nos trouxe aprendizado, aquilo nos livrou de algo maior. É aquela velha história do talvez sim, talvez não. Conhecem? Pois é. Às vezes aquilo que a gente acha que é a pior coisa na vida, na verdade, é algo bem melhor. A história do fazendeiro que tinha um cavalo, o cavalo fugiu e ele disse que a pior coisa na minha vida aconteceu. Eu estou contando a história resumida para a gente ganhar tempo. A pior coisa aconteceu. Meu cavalo que arava a terra fugiu. E o sábio disse, talvez sim, talvez não. E ele disse, mas que sábio doido, como que não é a pior coisa? Como é que eu vou arar a terra? Meu cavalo fugiu. E quando ele achou o cavalo, ele achou com uma manada de cavalos selvagens. Então aumentou o cavalo dele. Então não foi a pior coisa, porque ele trouxe mais cavalos. E aí ele amansou um dos cavalos selvagens para arar a terra e esse cavalo ele produziu mais ainda. E ele foi e falou para o sábio, a melhor coisa da minha vida aconteceu. Eu amansei o cavalo selvagem e agora estou arando muito mais terra. E o sábio disse, talvez sim, talvez não. E ele diz mais uma vez, mas que maluco,
como um talvez sim, talvez não? Se o cavalo está manso e ara a terra. Só que o cavalo estava manso para a terra, mas não estava manso para a montaria. O filho do fazendeiro montou no cavalo, o cavalo saiu pulando, o menino caiu, quebrou a perna. Ele volta ao sábio e diz, a pior coisa aconteceu, meu filho quebrou a perna. E o sábio diz, talvez sim, talvez não. E ele vai e diz para o sábio, mas que maluco, como que meu filho quebra a perna? E ele vai dizer, talvez sim, talvez não, que não é a pior coisa. Como que não é a pior coisa? No dia seguinte, o país entra em guerra, todos os jovens da aldeia foi levado para a guerra, menos o jovem filho do fazendeiro que estava com a perna quebrada. A vida dele foi salva porque ele quebrou a perna caindo do cavalo. Então talvez sim, talvez não. Então às vezes uma coisa que aparentemente é ruim, na verdade traz uma bênção por trás. E quando a gente aprende a agradecer, a gente vai poder ter mais flexibilidade diante das tempestades da vida, conforme a história do bambu, né? A humildade, já falando da humildade, é a consciência de que tudo é parte do todo. Então nós levamos a vida, a gente sofre porque leva a vida num estado de fuga e luta, lutando para realizar o desejo e fugindo das coisas indesejáveis. A gente resume a nossa vida a isso. Ao invés de termos humildade e entender que tudo é o processo da vida, tudo faz parte dessa dança chamada viver nesse mundo ilusório, nessa matrix em que vivemos. Então, se a gente surfa conforme a onda, na maré alta e na maré baixa, a vida vai ficar mais leve. É paradoxal, porque parece que você está fugindo, ou parece que você aceitar o sofrimento, aceitar as coisas indesejáveis, mas na verdade, quando você aceita, aquilo fica mais leve, e quando fica mais leve, você não sofre. Pelo menos não tanto quando você resiste a uma situação. Eu sei que na prática é mais difícil, teoricamente é mais fácil. Mas, mais uma vez, eu trago a importância da meditação Gachô. Falar os princípios e refletir sobre ele. Isso vai preencher o teu subconsciente e o inconsciente dessa verdade absoluta, incrível e transformadora de vidas. E isso vai ficando natural, aonde a gente vai aprendendo a dançar conforme a música que a vida nos apresenta. E, continuando o quarto princípio, apenas hoje, ganha a vida honestamente. Ganhar a vida honestamente fazermos o que deve ser feito é gratificante. Aprendermos a amar o que fazemos é uma bênção. Sermos corretos em nossas atividades é mostrarmos nossa gratidão e reconhecimento a essa bênção. Então o que você está fazendo, agradeça, não reclame. As pessoas reclamam do emprego, quando fica desempregada vai pedir emprego. Não é assim? As pessoas reclamam de uma atividade, mas triste é não poder fazer ela se você tivesse acamado, né? Eu conheço um rapaz que ele tem um problema sério no coração e ele não pode pegar nem 5 quilos. E ele diz, quando eu vejo as pessoas reclamando de trabalhar, eu fico olhando. Como eu queria poder trabalhar. Como é divertido trabalhar. Ele fala assim, porque a vida fica monótona demais quando você não pode fazer nada, com tanta coisa para ser feita na nossa frente. Como ele é uma pessoa do ró da vida braçal, uma pessoa que os seus trabalhos são mecânicos, ele não é uma pessoa intelectual, na verdade ele é até analfabeto. Se ele fosse pelo menos alguém que tivesse a parte intelectual desenvolvida, ele poderia desenvolver trabalhos mentais, mas como ele é um trabalho mecânico, ele sente falta do trabalho. Ele acha a vida monótona porque ele não pode fazer nada, e que fato é. Se você não puder fazer nada, a vida fica monótona, fica depressiva. Então, quando a gente trabalha honestamente, Madre Teresa de Calcutá já dizia, a maior diversão do homem é o trabalho. Trabalhar honestamente também quer dizer você estar presente no momento do trabalho. Estar presente no momento do trabalho. Isso é trabalhar honestamente. Ok? Maravilha. E por fim, apenas hoje, seja gentil e amável com todo ser vivo. Não somos ondas, somos parte do oceano. Essa frase é muito potente. Essa frase, entender ela, que não é fácil, te leva ao ponto alto dessa meditação.
Entender que o outro é eu, apenas em um novo estado, em um novo nível de consciência, mas sou eu em um ponto mais profundo do ser. Então, se ele é eu, se eu maltrato ele, eu estou me maltratando. E isso é válido para a natureza e os animais também, tá? Então, quando eu digo, quando eu tenho consciência disso, é por isso que eu digo, se 10% da humanidade se tornasse reikianas, praticantes, tá? Que eu acabei de dizer há pouco que tem os reikianos que não são praticantes e não foram beneficiados pelo reiki. Se 10% das pessoas fossem reikianas, não teria mais guerra no mundo. Porque a consciência de que nós somos parte de um todo não nos permitiria matar o próximo e ir para guerras e brigar e maltratar, nem mesmo os animais. E o mundo, enfim, teria paz, né? Até rimou. Então é isso. Eu indico para vocês o documentário Quem Somos Nós, onde físicos muito responsáveis e estudiosos, deles teve que abrir mão de empregos para fazer esse documentário, deles só fez porque já estava aposentado, esperou se aposentar, mas esperou ali 1 ano ou 2 até se aposentar para poder fazer esse projeto. Porque é um projeto em que o sistema não quer, é um projeto que traz a verdade à tona. Quem somos nós? Anotem e procurem no YouTube, tem ele completo. Esse documentário traz luz da realidade. Tem um dos físicos lá que mora por tempo integral no laboratório. É daqueles loucos tipo Albert Einstein que estuda 18 horas, 20 horas e dorme 2, 3 horas por dia. Come de olho no estudo. Então, um dos seus experimentos científicos, testes, ensaios científicos, não é teoria, foram experimentos repetidos N vezes para poder ser provado cientificamente. Ele chegou à conclusão que em um nível mais profundo do ser, nós somos um. O que o princípio do Reiki está trazendo, que nós não somos onda, somos o oceano, e o que Jesus trouxe nos versículos, eu acredito que João 3,17, se não me falha a memória, onde ele ora para que os discípulos se tornem um, assim como ele e o Pai é um. Em uma parte, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas depois ele foi mais fundo, ele pediu que todos os discípulos se tornassem um, no sentido de terem consciência, de perceberem que nós somos, na verdade, parte do todo. Nós somos um nesse sentido. E o dia que a humanidade realmente perceber isso, ela se ilumina e a paz reina. Então, se 10% das pessoas no mundo se tornassem reikiano praticante, eu tenho certeza que não haveria guerra. Então, apenas hoje, sou amável e gentil com todo ser vivo, porque todo ser vivo é eu, em última instância, em um nível mais profundo do ser, como o físico, lá do documentário, tirou as suas conclusões depois dos seus estudos em ensaios, experimentos e provas científicas. E Jesus entendeu isso na sua meditação de 40 dias no deserto, onde se iluminou e entendeu que nós somos um. Entende? E ele orou ao Pai que todos os discípulos se tornassem um, assim como ele e o Pai é um, ou seja, se iluminassem. Muito bem, essa aula ficou mais longa, né? Porque, para fechar o assunto, daqui para frente, você que está assistindo no YouTube, as aulas serão, nós vamos falar dos chakras, da aura, enfim, mas as aulas serão realmente privadas. Você tem que entrar em contato comigo para ver as aulas no Hotmart. É um preço simbólico e que vale muito a pena se tornar reikiano. A iniciação será sempre ao vivo. Então, mesmo você comprando o curso no Hotmart, nós vamos agendar o dia e hora para fazer a sua iniciação ao vivo, tá? O Reiki é importante que tenha esse momento, essa ritualística da iniciação ao vivo. Beijo no coração de vocês, e vocês que já são alunos, vamos seguir na próxima aula 2.4 com os chakras e a aura e os chakras, a anatomia holística do corpo humano.